Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ely Mendonça. No vídeo de hoje eu vou explicar para você as questões de Química da segunda avaliação trimestral referente ao primeiro ano. Vem comigo! Atenção, estudante! O número da questão desta avaliação que eu vou explicar para vocês pode não corresponder ao número da avaliação que você está fazendo. Então, muita atenção, identifique-se pela questão e não pelo número. As questões de 1 a 4 referem-se à física ou biologia. Questão 5. Leia o texto abaixo. A evolução dos modelos atômicos ocorreu por meio do avanço tecnológico e de experimentos realizados por alguns cientistas. Visto que não é possível visualizar um átomo isoladamente, os cientistas, com o passar do tempo, criaram modelos atômicos, ou seja, imagens que servem para explicar a constituição, propriedades e comportamento dos átomos. Esses modelos explicam o que diz a teoria, mas isso não quer dizer que fisicamente o átomo seja igual ao seu modelo. Os primeiros que imaginaram a existência dos átomos foram os filósofos gregos Leucipo e Demócrito, em aproximadamente 450 anos antes de Cristo. Segundo eles, tudo seria formado por minúsculas partículas indivisíveis. Daí a origem do nome átomo, que vem do grego a, não, e tomo, partes. Então, qual cientista postulou para o átomo baseado nas propostas dos filósofos citados nesse texto? Então, nós sabemos que após essa imaginação de Leucipo e Demócrito, Dalton é que propôs, né, que o átomo seria uma partícula indivisível. Então, assinala-se como resposta a letra D. Questão 6. Observe na representação abaixo os dados referentes ao experimento realizado por uma indústria na obtenção de cloreto de cálcio. Temos na primeira parte da imagem, ou seja, antes da reação, temos gotas de ácido clorídrico, temos uma balança com a massa total do sistema de 126,17 gramas. Dentro desse recipiente, temos a presença de carbonato de cálcio e aqui temos um sistema fechado, onde temos aqui um balão para a coleta dos gases, já que o ácido clorídrico com carbonato de cálcio ele vai liberar um gás. Depois da reação, ou seja, depois que foi gotejado o ácido sobre o sólido, cloreto de cálcio, ficou uma solução aquosa e houve a liberação dentro do balão inflado de gás carbônico produzido pelo sistema. Então, observe o tamanho do balão antes e depois da reação. Então, a gente percebe um aumento do tamanho. Isso se deve à presença do gás carbônico. Veja que a massa da reação se mantém a mesma, ou seja, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, de acordo com os dados desse experimento, qual explicação nós temos aí? Lei de Avogadro, de Lavoisier, de Newton, primeira lei termodinâmica e segunda lei da termodinâmica. Então, a lei de Lavoisier é que explica que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, para isso, nós temos aqui essa condição, massa do reagente igual a massa do produto. Então, assinala-se letra B, lei de Lavoisier. As questões 7 a 10 referem-se à física ou biologia. Questão 11. Observe a representação de um modelo atômico na imagem abaixo. Nós temos aqui no núcleo prótons e nêutrons e temos na eletrosfera os elétrons. É a representação de um átomo. Então, a organização das partículas apresentada nesse modelo foi proposta por quem? Então, nós podemos perceber nessa imagem que nós temos aqui a camada K,
camada L, camada M e assim por diante. Então, essa organização das partículas representa o modelo das camadas eletrônicas, que são modelos proposto por Niels Bohr, que é representado aqui pelo item D. Questão 12. Observe abaixo a representação de um experimento. Nós temos antes da reação e depois da reação. Temos aqui uma massa inicial de 100 gramas. Dentro do recipiente temos vinagre e bicarbonato de sódio e percebe-se que o balão está vazio. Após a reação, obtém-se novas substâncias, acetato de sódio em água, e o tamanho do balão aumentou, ou seja, ele foi inflado. Então, como o sistema é fechado, a massa do reagente é igual à massa do produto. Logo, a massa é conservada. Então, segundo a lei das proporções definidas, espera-se que depois da reação química, a massa dessa reação seja a mesma, considerando que o sistema está fechado. Então, ele está aqui fechado por um balão. Então, a letra B é a resposta. Massa seja conservada. As questões 13 a 16 referem-se à física ou biologia. Questão 17. Observe na imagem abaixo a representação de um dos modelos atômicos proposto a partir de experimentos que contribuíram para o desenvolvimento da eletricidade. Então, temos na imagem a representação de elétrons, uma parte carregada com cargas positivas. Então, qual é o nome do cientista que propôs o modelo atômico representado pela imagem? Então, essa representação ela refere-se ao modelo de pudim de passas, onde os elétrons estariam de carga negativa, estariam incrustados na massa positiva. Então, modelo representado por Joseph Thomson. Letra C. Questão 18. Observe abaixo a distribuição eletrônica do elemento químico manganês em seu estado fundamental. Então, nós temos a camada K, 1s2, camada L, 2s2, 2p6, camada M, 3s2, 3p6, 3d5, camada N, 4s2. Porém, é importante lembrar que a distribuição dos elétrons não é feita por camadas. Ela é feita através da ordem de energia, que segue as diagonais, como você está vendo nesse momento. Então, veja que subnível mais energético é aquele subnível que recebe o último elétron, que nesse caso é o elétron que está aqui no subnível 3d5. Então, nesse caso, a quantidade de elétrons que tem no subnível mais energético são 5 elétrons. Então, assinala a letra B. As questões 19 a 24 referem-se à física ou biologia. Questão 25. No início do século XIX, John Dalton propõe um modelo atômico baseado nos trabalhos sobre as leis ponderais de Proust e Lavoisier. O seu modelo indicava que o átomo era. Então, o modelo atômico de Dalton era representado por uma bola de bilhar. Então, dentre as afirmativas que estão aqui, o que representa o modelo, o que indicava o modelo de John Dalton, é que o átomo seria esférico, indivisível e maciço. Letra D. Questão 26. Desde o início do século XIX, os cientistas se baseiam nos modelos para comprovar as evidências sobre a existência dos átomos. Cada um desses cientistas contribuiu com seus estudos e teorias para se chegar ao modelo atual. A experiência de Rutherford, por exemplo, ao utilizar a radiação alfa sob uma lâmina de ouro, permitiu um grande avanço ao modelo atômico. Esse modelo mostra que o átomo é. O modelo atômico de Rutherford, a famosa experiência de Rutherford com a lâmina de ouro, indicava que o átomo possuía um núcleo pequeno e positivo. Então, logo assinalamos a letra B. Se formos observar, é constituído por subníveis de energia, já refere-se ao modelo de Bohr, é uma esfera de carga positiva de Thomson, esfera maciça indivisível de Dalton. Então, letra B, constituído por núcleo e eletrosfera, seria
aí a conclusão do que o modelo atômico de Rutherford indica. Questão 27. Observe as distribuições eletrônicas no quadro abaixo. Então, nós temos 1s2, 2s1. Na segunda, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Na terceira distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Na última, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5s1. Os elementos químicos que apresentam essas distribuições estão localizados na família. Então, para a gente localizar uma família, um elemento químico numa família na tabela periódica, nós devemos observar a sua camada de valência. Então, observe que todas as distribuições eletrônicas apresentadas apresentam um elétron na camada de valência. Então, os elementos químicos que apresentam um elétron na camada de valência estão localizados na família 1 ou 1A. Então, assinala a letra A, 1A. Finalizamos, então, a explicação das questões de química da avaliação trimestral. Eu espero que você tenha gostado. Então, peço agora que deixe seu like, que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Você pode ir aí nos próximos vídeos acompanhar a resolução das atividades dos PETs e explicação dos conteúdos da matéria de Química. Então, muito obrigada a todos, espero você no próximo vídeo.